ZYA 250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Olá, o Jornal em Tempo de hoje destaca: depois de vários casos de violência contra taxistas de Manaus, vereadores aprovam a lei da cabine blindada. Já os motoristas do transporte executivo conseguem, depois de muita pressão, a autorização para circular mais próximo da área central da cidade. Mais CPI da água. Nova concessionária nega o envio do contrato para vereadores da comissão e irrita parlamentares. O presidente da casa disse hoje que teme perder a vida por estar sendo duro na questão da água. Novo equipamento do Detran chega com a missão de evitar fraudes em fiscalizações pelas ruas da capital. E o esforço de moradores da zona rural de Manaus. Eles se uniram para erguer uma ponte e evitar o isolamento de produtores e alunos. Eu sou Marcela Rosa e o Jornal em Tempo já começou. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um taxista foi sequestrado na madrugada de ontem aqui em Manaus. Hoje ele conseguiu escapar. É mais um caso de violência que tem preocupado a polícia. Hoje, os vereadores aprovaram uma lei que torna obrigatório o uso de cabines blindadas nos táxis. Em 18 anos de profissão, seu Manuel nunca tinha vivido algo parecido. O taxista foi sequestrado por 2 casais na madrugada desta segunda-feira. Momentos de terror. Ele foi levado até o ramal do Brasileirinho e amarrado sem roupas a uma árvore. Eu gritava, chamava, mas ninguém me socorreu. Daí eu fui sair, ó, como tá minha mão de tanto forçar, até que eu consegui me liberar. Eram mais 8, 9 horas mais ou menos de hoje. Aí eu andei mais ou menos 4 quilômetros só de cueca. Não vi uma casa. Lá foi que eu encontrei o carro abandonado dentro do mato. Este não foi o primeiro caso de violência contra taxistas registrado aqui na capital. Esta semana, Francisco César, de 39 anos, morreu depois de ficar dias internado. Ele foi esfaqueado durante um assalto na semana passada no bairro Ouro Verde. Até agora, ninguém foi preso. Segundo o sindicato da categoria, no ano passado, 7 taxistas foram mortos enquanto trabalhavam aqui em Manaus. Este ano, já foram 3 profissionais. Um risco iminente. O assunto gerou polêmica e chegou à Câmara Municipal. Na manhã desta terça-feira, os vereadores aprovaram o projeto que torna obrigatório o uso de cabines blindadas. Um dispositivo para a segurança dos profissionais. Então, a pessoa vai com intenção de assaltar, vai ver a cabine e logo em seguida não vai assaltar o cidadão. Porque o taxista hoje ele não lê na testa de ninguém quem é bom, quem é ruim, quem é mau. Às vezes você pega um mal trajado, aquele é o bom, aquele bem vestidinho é o assaltante. Uma insegurança total, sabe? Você fica triste assim, querendo sair, parar, né? Os taxistas de Manaus vão poder transportar passageiros para 3 municípios da região metropolitana, mas a liberação tem algumas exigências e eles vão ter um prazo de 30 dias para se adequar. Depois de quase 3 horas de reunião, eles chegaram a um acordo. Agora, os taxistas de Manaus vão poder circular nos municípios que ficam depois da ponte, mas em um sistema rotativo. A categoria vai ter um mês para regularizar pontos fixos em Manacapuru, Iranduba e Novairão. Como está sendo feito por Manacapuru, que já tem o seu local na compensa alugado, também lá em Manacapuru, os taxistas de Manaus terão que ter um ponto privado onde deixarão seus veículos, onde os passageiros poderão aguardar. A mudança no transporte de passageiros já começou a valer, mas ainda precisa ser regulamentada pela Arsan. O básico do que foi discutido aqui está inserido naquela proposta de resolução, que é um poder da agência reguladora, né, de regulamentar os serviços. Dentro, obviamente, da sua esfera de atribuição, porque a gente não pode passar por cima do Poder Legislativo, que tem o poder de regulamentar a lei em si. A decisão foi tomada depois que os taxistas fizeram um protesto na semana passada, quando eles fecharam a Ponte Rio Negro.
E você vai ver ainda nessa edição, o presidente da Câmara de Manaus diz que teme morrer por estar sendo duro na questão da água na capital. Detran lança sistema para impedir fraudes em fiscalizações. E o esforço de moradores da zona rural de Manaus, eles ergueram uma ponte para evitar isolamentos de comunidades. E agora a gente vai ver que as cooperativas do transporte executivo voltaram a protestar hoje. Dessa vez, ganharam o apoio dos passageiros e deu certo, porque a prefeitura vai rever o plano emergencial do transporte público lá no centro da cidade. A manifestação começou na Zona Leste e seguiu em direção à prefeitura. Cerca de 100 micro-ônibus levavam usuários e permissionários do sistema de transporte executivo. Eles percorreram as principais avenidas da capital. As cooperativas querem circular até a Avenida 7 de Setembro, no centro. Hoje o tráfego só é permitido até a Praça da Saudade. Já os passageiros querem a redução da tarifa. Nós estamos encaminhando ao prefeito um projeto de lei que reduz para 20% o valor da tarifa normal, porque na lei diz que é 50%, no máximo 50% do valor da tarifa normal. E a gente quer pelo menos uma tarifa reduzida para R$ 3,20. Em protesto, alguns executivos circularam com as placas cobertas. Depois de muita confusão na chegada à prefeitura, os manifestantes entregaram um abaixo-assinado e um documento com as reivindicações. Eles foram recebidos pelo presidente do Manaus Trans. Depois da reunião que durou mais de uma hora, às portas fechadas, um acordo foi feito. A partir de quinta-feira, um plano emergencial entra em funcionamento. Os micro-ônibus devem seguir pela Rua 10 de Julho e, em seguida, pegar a Avenida Getúlio Vargas. Já os ônibus articulados devem seguir pela Praça da Saudade e Ferreira Pena. Mas eles ainda não estão satisfeitos. O valor da passagem eles ficaram de discutir em outra ocasião. Assim como o uso das cortinas, voltar, porque está chegando o verãozão aí, né, os nossos usuários estão exigindo que volte o uso das cortinas, que está muito quente. Depois do fim da reunião, motoristas e cobradores voltaram ao trabalho. Ainda hoje, o esforço de moradores da zona rural de Manaus para enfrentar a cheia e evitar o isolamento de comunidades. Já depois do intervalo, nova empresa de água da capital diz que não vai enviar à Câmara o contrato firmado com a Prefeitura de Manaus e irrita os vereadores da CPI da Água. A gente volta já.